para a palavra propriamente dita, né? Porque a palavra de Deus já começou desde o começo, né, gente? Desde o começo do culto já começou a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a tua palavra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Enquanto você abre, eu quero dar as boas-vindas para aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, seja presencialmente ou seja online. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, que a palavra de Deus e o poder de Deus possa alcançar a tua vida e possa suprir as suas necessidades nessa noite. Amém? Diz assim, quantos abriram, diga amém. Quem não abriu, diga, eu vou ler no telão. Muitos irmãos do telão nessa noite. Então vamos lá, eu estou na versão NVT, João. Não sei se você colocou, qual é a versão que vocês colocaram aí. Mas a NVT, a partir do versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios, diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que eu chegar aí. Gustavo, hoje é Santa Ceia, porque essa palavra aqui, eu sempre escuto quando a gente vai cear. Não, irmão, você chegou atrasado, essa ceia foi semana passada. Amém? Então, mas essa palavra não é somente de ceia. Se eu fosse resumir essa palavra numa só palavra, todo esse texto numa só palavra, sabe o que eu ia falar? Sabe o que eu ia dizer? Que esse texto fala sobre comunhão. Diga, comunhão. O tema da palavra de hoje é: eu me importo com o corpo. É porque eu entendi nesses dias que a gente tem se projetado para fora através desse movimento, e há muito tempo, como igreja, nós temos projetado a nossa atenção para aquelas pessoas que estão lá fora. Mas não há forma de alcançar o perdido se nós não resolvermos os nossos limites internos hoje de comunhão. Não tem jeito de você encontrar o perdido, não tem jeito de você encontrar pessoas que estão lá fora, se antes você não entender que nós que estamos aqui dentro, precisamos consertar a nossa vida em questão de comunhão. E aí eu fui ler no dicionário o que significa comunhão. No dicionário diz assim: comunhão é sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir, de sentir, é identificação. E foi para isso que a palavra de Deus
nos chama para viver. Deus tem nos chamado a viver todos os dias uma vida de comunhão, uma vida de sintonia de sentimentos, uma vida que nós possamos sintonizar, harmonizar o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir. Que nós possamos olhar um para os outros e possamos nos identificar com aquilo que o outro está vivendo. A palavra de Deus diz que nós precisamos, antes de cear, fazer uma coisa: examinar o homem a si mesmo. Mas eu queria voltar com você a partir do versículo 27, que diz assim: portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem-se do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por muito tempo, nós entendemos que quando antes de nós tomarmos o pão e o suco de uva, nós precisamos examinar o nosso coração do pecado que a gente cometeu durante a semana. Mas se a gente colocar a lupa sobre esse texto, a gente começa a entender uma coisa que é diferente, um pouco diferente daquilo que nós vivemos. O versículo 27 ao 30 diz assim: você precisa examinar o seu coração para ver se você tem alguma coisa contra o corpo de Cristo. Se você não está honrando o corpo de Cristo. Eu queria perguntar para vocês: quem é o corpo de Cristo? Quem? A igreja. E isso muda o texto da água para o vinho. A palavra de Deus está dizendo que antes de você cear aqui, você precisa resolver os seus conflitos com o seu irmão, para que você não esteja desonrando o corpo de Cristo. E ela acrescenta, ela diz assim: olha, e é por isso que muitos de vocês estão fracos, desanimados, estão mortos. Uau! Às vezes a gente está procurando como é que eu posso dizer? O motivo da gente estar desanimado na nossa vida. Ai, o que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo comigo? Eu estou orando, Gustavo, estou orando, estou lendo a palavra, mas eu estou desanimado. E a palavra de Deus está dizendo aqui para nós: ei, você tem tido comunhão? Você tem tido comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja, com a pessoa que está do teu lado? E isso é muito sério, sabe por quê? Porque a primeira coisa que o inimigo fere na nossa vida é nos afastar um dos outros. Você pode parar e perceber. A pessoa, quando está desanimando, se ela senta aqui na frente, sentava aqui na frente, ela vai dando um pulo para trás na cadeira, né? Nada contra o pessoal do fundão, gente. Deus abençoe vocês, amém, pessoal do fundão? Glória a Deus. E ela vai, como se isso fosse um sinal de que, eu estou indo embora. Eu estou indo embora. E daqui a pouco ela está lá fora, e ela desiste mesmo. Porque você lembra da história de Sansão? Quando Sansão é capturado, qual é a primeira coisa que os filisteus fazem com ele? Corta o cabelo dele. Mas depois que corta o cabelo dele, antes dele ser capturado, corta o cabelo dele. Depois que ele é capturado, eles ferem os olhos dele, para que ele não reconheça mais aquilo que Deus fez na vida dele. E muitos de nós temos vivido essa vida de cegueira espiritual. Olha, isso é muito sério. É tão sério que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que quando o Paulo ele vai se despedir das pessoas que estão na igreja de Corinto, ele fala assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo.
Sabe por que a gente não tem projetado a nossa vida para a vida do outro? Por que a gente não tem transportado a nossa vida para a vida do outro? Porque falta Espírito Santo na nossa vida. Comunhão é coisa do Espírito Santo. A gente entendeu que salvação, ela fica somente na graça. Não, a salvação, ela nasce no amor de Deus. Ela se apresenta na graça de Jesus, mas ela é completada na comunhão do Espírito Santo. Quer saber, sabe qual é o maior sinal de que você tem o Espírito Santo? Você tem vontade de se relacionar com o teu irmão? Eu tenho visto muitas pessoas falando assim, não, eu vou congregar, eu vou ser cristão, mas na minha casa, debaixo do meu cobertor, assistindo a live. Nada contra para você que está assistindo a live. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus tem nos chamado para viver uma vida de comunhão. Para que você viva uma vida de plenitude em Deus, você precisa passar pelo outro. Você precisa passar pelo irmão. Você precisa amar o irmão. Você precisa se importar com o irmão. Você precisa saber o que o irmão está passando, o que o irmão não está passando. Isso não é fofoca. Isso é identificação. Isso é sintonia de sentimento. Não dá para você viver uma vida saudável espiritual se você só encontra o teu irmão no domingo. Sinto muito. Talvez você viu a minha foto hoje e falou assim, eu vou lá que o Gustavo vai me dar uma palavra de fé. Não vou. Não vou. Eu vim para te dar uma palavra de conserto. Jesus tem nos chamado, Jesus se apresentou para que nós vivamos uma vida próximos uns dos outros. Só que não é cômodo para a gente viver uma vida de comunhão. É cômodo para a gente viver uma vida de amor, o amor de Deus Pai, porque nos convém, é direito. Sim ou não? Quantos não querem ser amados por Deus? Não quero. Você quer. Ai, o amor de Deus é tão bom. É lindo, é maravilhoso. Mas não é só isso. Todos nós queremos viver uma vida de graça. Porque graça é aquele favor não merecido, né? Poxa, eu não fiz nada para receber isso e eu ganhei aí, de graça. Quantos querem receber um carro novo agora? Amém, eu também quero. De graça? Até injeção na testa. Não é isso que dizem? Isso é cômodo para a nossa vida. Mas viver uma vida de comunhão não traz muito comodismo. Sabe por quê? Porque viver uma vida de comunhão significa entender que se a Josi está precisando de dinheiro para pagar o aluguel dela, eu preciso tirar do meu bolso para completar. E aí, se eu for perguntar, poucas pessoas vão querer fazer isso. Viver uma vida de comunhão é entender que se o meu irmão está precisando de algo para comer, eu preciso ir lá e fazer a compra dele e alimentar o meu irmão. Só que ninguém quer fazer isso. É por isso que isso é uma ação do Espírito Santo, porque por nós mesmos, nós não conseguimos fazer isso. Porque a gente logo pensa, eu tenho problema demais. Ei, Aline, eu já tenho problema demais. Não vem com problema para cima de mim, não. Deus me livre. Só que a gente não entende que quando nós estamos cuidando do problema dos outros, Deus está cuidando do nosso. E deixa eu te falar uma coisa, não existe ninguém na vida que pode cuidar do seu problema como Deus. Não existe. Hoje eu estou aqui para te motivar, não orar mais, não jejuar mais, não ler mais a palavra, mas se relacionar mais. Ligar mais para o outro, ir mais na casa do outro. Mas estamos numa pandemia, Gustavo. Tá, mas você vai no shopping, você vai no supermercado, você abraça os outros em tudo quanto é lugar, e na igreja não, porque eu sou politicamente correto. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aqui cumprindo todos os protocolos de saúde, de prevenção. Mas eu quero te dizer que se você não entender que uma vida de comunhão é uma questão de sobrevivência,
Em breve, você vai estar como esse pessoal aqui, adormecido e morto espiritualmente. E talvez algum de vocês olhem para mim hoje e falem assim: Gustavo, tarde demais. Eu devia ter ouvido essa palavra há uns meses atrás, há uns anos atrás, porque eu já estou morto, eu já sou morto vivo. Eu nem sei porque que eu estou assistindo essa live. Eu nem sei porque eu estou assistindo esse culto. Eu sei, irmão, porque Jesus é poderoso, o Espírito Santo é poderoso. Aquele que ressuscitou Jesus ao terceiro dia é poderoso para ressuscitar todos os seus sonhos, todos os seus planos, todos os seus projetos, toda a tua vida. E Ele está aqui nessa noite. Olha, se for para Jesus, vocês podem aplaudir melhor. Amém? Ei, entenda uma coisa. Não há sonhos interrompidos com Jesus. Não há. Não há final infeliz com Jesus. Não, vocês não entenderam, só André entendeu. Não há final infeliz com Jesus. Todas as suas preocupações, todas as suas dificuldades, todas as suas lutas, elas já estão garantidas. Jesus, há 2021 anos atrás, já resolveu o seu problema na cruz. Ele diz: ei, está tudo consumado. Acabou. Só é uma questão de tempo, mas Gustavo está doendo, está sofrendo, estou chorando. Querido, entenda uma coisa: se está doendo, se está chorando, se está triste, não chegou o teu fim. Não chegou o teu fim. Mas uma vida de comunhão é importante para que você prove de tudo aquilo que Deus tem para você. Você é como um galho de árvore. Se você vai lá na árvore e tira esse galho, ele morre? Não, ainda não. Ele fica verde. Sim ou não? Se você pegar uma mudinha e botar na água, você tira ela, botar na água, ela sobrevive. A morte espiritual é semelhante a isso. Você não tira o galho da árvore e ela morre. Agora tira o galho da árvore e deixa ele lá 1, 2, 3, 5 dias, 1 mês. Quando você volta, ele está seco, morto. A morte espiritual é assim, ó. É devagar. Porque você tirou da árvore principal o galho. Entendem isso? Você interrompeu a comunicação, a comunhão, a sintonia de sentimento, a sintonia de pensamento, a sintonia de visão daquela árvore. E ela foi secando, secando, secando. A árvore morreu? Não. Mas e o galho? O galho morre. E tudo que o inimigo quer na minha, na tua vida, é fazer com que você murche. Sabe o que é uma vida murcha? É uma vida sem vontade. Ah, mas, Gustavo, eu gostava de vir na igreja, mas hoje eu não tenho mais vontade. Eu gostava do meu trabalho, mas hoje eu não tenho mais vontade. Sabe, às vezes parece que eu gostava até do meu marido, da minha esposa, mas hoje é uma vida murcha. Porque entenda isso, sobre a nossa cabeça há o sangue do Cordeiro. Amém? Satanás não pode tocar você, não pode tocar suas finanças, não pode tocar seus filhos. Amém? Mas você pode se matar. E toda vez que você se afasta da comunhão, você está dando um passo para o precipício. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Só que isso fala de relacionamento. Diga, relacionamento. E relacionamento é fácil, gente? Qual é o casal aqui que está casado há mais tempo? Betão? Sueli? Quantos anos? Ih, Betão, deu mole. Verinho e Tião. Tião já fez assim, ó, 50.
Uau, 50 anos. É fácil viver 50 anos com uma pessoa? Não é. Qual o casal mais jovem? Jefinho, né? Depois do Jefinho sou eu. Aí, ó, vamos completar 3 anos. Não, completamos 3 anos agora, dia 6 de outubro, amor. Te amo, amor. Não esqueci, isso aí é uma coisa que a gente está, entendeu? Só para dar aquela emoção, entendeu? Não é fácil, porque são pessoas diferentes vivendo em ambiente igual. É complicado. E a igreja é a mesma coisa. Enquanto a gente vai se aproximando, a gente vai se machucando. Mas a gente não pode desistir, gente. A Bíblia diz, abre para mim em João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Isso é algo que você precisa entender. Você canta isso e talvez você não entendeu isso. Diz assim, estou na NVI agora, desculpa. Porque aqui é isso. Olha, diz assim no versículo 12: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ok? Quantos já ouviram esse versículo? Agora vem aqui entender comigo isso. A palavra de Deus diz, nesse versículo, que a condição de ser filho de Deus não é reconhecer Deus como Pai, mas reconhecer Jesus como irmão. Ele está dizendo, contudo, aos que receberam e aos que creram em quem? Em teu nome. Nome de quem? Jesus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você, eu não quero, a minha intenção não é que você me reconheça como pai, porque isso é conveniente. Quem não quer ter Deus como pai? A intenção de Jesus é fazer com que nós sejamos irmãos. Ele está dizendo, olha, que para você ser meu filho, você precisa ser irmão do Gabriel. Para você ser meu filho, você precisa ser irmão da Reinalda. Você precisa ser irmão do Betão. Não é somente me reconhecer como pai. Isso não é o bastante para mim. Você precisa se relacionar. Você precisa ter comunhão. Comunhão. A posição de filho de Deus está condicionada à capacidade de se tornar irmão de alguém. Irmão do outro. De quem? Do teu próximo. Quem que é o teu próximo? Tua patroa. Enjoada. Minha irmã. Irmão de quem? Do mendigo. Mas eu não conheço. Mas tu é irmão dele. Irmão de quem? Do traficante, da prostituta. A gente precisa virar uma chave na nossa cabeça para que a nossa visão modifique. A gente não ama o perdido para ele se tornar o nosso irmão. A gente ama o nosso irmão até que ele não esteja mais perdido. Entendeu? Quando você entende que a prostituta é tua irmã, que o drogado é teu irmão, que o enjoado do seu patrão de sua patroa é tua irmã, você ama ele até que ele não seja mais perdido. E aí, uma coisa acontece. A gente começa a entender que ser filho de Deus não tem a ver com condição, tem a ver com natureza. Diga, condição versus natureza. Imagina você. A Josi, ela tem um irmão. Qual é o nome do seu irmão? William. A Josi tem um irmão. Imagina que antes do irmão dela, assim que o irmão dela nasceu, ele foi
adotado por outra família lá no Japão. Ele nunca viu a Josi, nunca viu os pais, não viu ninguém na vida dele. Para ele, ele é japonês. Nasceu no Japão. Isso muda a natureza dele de irmão dela? Porque ele nunca viu ela, ou porque ele não sabe que ele é irmão dela. Isso muda a condição de que, a natureza de que ele é irmão dela? Muda? Ele continua sendo irmão. É exatamente assim. Não é porque o perdido não sabe que ele não é o nosso irmão que a gente tem que tratar ele como perdido. Ele pode não te conhecer como irmão, mas Deus conhece ele como filho. E aí? Gente, isso é uma coisa que, se a gente mudar na nossa cabeça, tudo muda. Tudo é transformado. Porque a gente vai amar até a pessoa, e aí você não precisa apresentar Deus para ela. Porque, entendam, olha só, nem todo filho tem irmão. Mas todo irmão tem pai, sim ou não? Você pode ser filho de Deus, achar que é filho de Deus e não ter irmão. Olha isso. Isso é na tua mente, isso é uma fantasia, eu não estou dizendo que isso existe. Mas se você for irmão de alguém, alguém é o pai de vocês. E essa pessoa vai ser automaticamente projetada para Deus. Entende isso, gente? Porque é o amor que faz, não é o que a pessoa faz. Mas sabe o que a gente tem dito? A gente tem feito com que os irmãos, as pessoas sejam nossos irmãos, se elas fizerem isso. Olha, Sueli, você é minha irmã, branquinha, assim, do jeito que você é. Amém? Você é minha irmã, por isso que a Estela é assim, entendeu? Mas você é minha irmã se você for da minha igreja. Você é minha irmã se você descer nas águas. Você é minha irmã se você... Sabe o que vai acontecer? Ela nunca vai se sentir minha irmã. Nunca. Nunca. Agora, se eu falo para ela, ei, Sueli, você é minha irmã, eu te amo. O que você está precisando? Sueli, vamos lá em casa. Sueli, vamos viajar. Sueli, vamos. E sabe o que vai acontecer? Ela vai falar, olha, parece que a gente sempre se conheceu, né? Parece que a gente se conhece há um tempão. Quando já passaram por isso? Porque isso é amor, amor aproxima. Amor aproxima. Não é sobre o que nós somos. Não, voltando. Não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que nós somos. Juliana, você é. Não importa o que você fez, ou o que você deixou de fazer, o que você consegue fazer, ou o que você deixou para trás, você continua sendo. E estar nesse lugar nos lembra de quem nós somos. É por isso que a comunhão é importante. Porque quando eu estou nesse lugar, eu olho para o meu irmão e falo assim, nossa, a Jéssica, meu Deus, Jéssica pecou de novo. Porque o nosso olho é destrutivo. A gente olha para coisa ruim. E aí, a gente vai olhar e vai falar assim, não, mas a Jéssica é minha irmã. Não importa o que ela fez, ela é minha irmã. Você lembra, não sei se vocês já viram entrevista de mãe de alguma fora da lei, de algum criminoso. Olha, o cara vai lá, faz, acontece, tem vezes que a mãe vai lá, entrega ele, mas ela está lá, no dia da visita ela está lá. Sim ou não? Está lá fazendo a marmita dele, está lá acompanhando ele. Olha, meu filho nossa, meu filho está nas drogas, mas eu estou lá. Porque a mãe entendeu que não é sobre o que o filho faz, é sobre o que o filho é. Ele é meu filho. Ele fez coisas erradas, mas ele é o meu filho. É esse o sentimento de Deus. É esse o sentimento de Deus para a nossa vida. Nós precisamos aprender a nos importar e nos envolver. Tem uma frase que um amigo meu sempre falava, a vida só é vivida
quando envolvida na vida de outra vida. Legal, né? A vida só é vivida quando envolvida na vida de outra vida. É sobre isso que é a igreja. Não é sobre um encontro de domingos às 18 horas em que nós cantamos, em que nós olhamos para um irmão. Não, é sobre uma vida de comunhão na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, quando chove, quando dá sol, quando estou triste, quando estou cansado, quando estou feliz, quando estou alegre, quando ganho carro novo ou quando perco o carro velho. Isso é comunhão. Isso é vida para a nossa vida. Se importar com o outro é receber o outro como irmão. Eu tenho alguns irmãos que, por parte de mãe eu tenho 2 e por parte de pai eu tenho 3 irmãos. Isso, 3 irmãos. A galera por parte de pai, eu tive contato muito depois, assim, eu conheci meu pai com 15 anos, 14 anos, e aí eu tive contato com eles muito depois, mas eu os amo, porque alguém chegou e falou, é teu irmão, é tua irmã, eu amo igual os outros. É sobre isso que é o milagre de Jesus, é sobre isso que é o Espírito de Deus. Sabe, enquanto eu estava vendo essa palavra, eu estava lembrando de alguns momentos da nossa vida. Você pode lembrar de um momento difícil da sua vida? Pensa aí. Pensou? Quem estava com você? Quem estava com você nesse momento difícil da sua vida? Hoje o pastor não está aqui, a pastora não está aqui, é bom que a gente pode falar mal deles. Amém? Puxa saco, falou que está gravado. Mas eu estava lembrando de uma coisa que me fez refletir muito nessa tarde. Eu estava pensando que não há nenhuma palavra que o pastor Washington ou a pastora Ana deu nesse púlpito, ou nenhuma palavra que o pastor Washington ou a pastora Ana vai dar nesse culto, que vai mexer comigo, tanto quanto a comunhão deles. Quanto os momentos que eles estiveram comigo. Eu lembro que há mais ou menos 1 ano e pouco atrás, eu cheguei no São Lucas, no hospital, junto com Diana, e nós estávamos grávidos da Tonton, e a gente tinha uma dúvida muito grande, porque no domingo a gente veio para cá, para o culto normal, a gente orou pela Diana, porque o parto ia ser na segunda-feira. Quem estava aqui talvez lembre disso, lembra, né? O parto ia ser na segunda-feira. E domingo a gente orou, a gente foi para casa e Diana começou a sentir dores. Eu comecei a mandar mensagem para as pessoas e falei, a Tonton está chegando. E a gente sentindo dor, fomos para o hospital, voltamos, não era alarme falso. Na segunda-feira nós fomos para o médico novamente, pela manhã. E o médico, na hora que foi ouvir o coração da Tom, ele não conseguiu mais. E ele me chama e fala assim, vamos fazer uma ultrassom, porque eu estou preocupado que eu não estou ouvindo mais o coração da sua filha. O que você pensaria nesse momento? Eu peguei o carro, não sei como eu cheguei lá, mas eu lembro que no meio do caminho eu mandei uma mensagem para o pastor Washington. Falei, nós estamos com problemas, e mais ou menos expliquei para ele. Onde você está? Eu estou no São Lucas. E eu fui. Quando eu cheguei lá, a gente fez a ultrassom e não tinha mais batimento. A Diana,
desabada, chorando, falava, eu quero meu bebê. Eu falava para ela, calma, amor, vai dar tudo certo. Mas dentro de mim, eu também falava, eu quero meu bebê. Mas eu não podia desabar naquele momento. A mãe dela, que foi com a gente, pede para entrar. E naquele momento eu dou graças a Deus, sabe? Porque eu queria sair. Eu queria sair não porque eu não queria ficar com o Dayana. Não queria sair porque eu queria sair porque eu precisava desabar em algum lugar. E aí, quando eu abro a porta do hospital, eu encontro o pastor. Ele abre os braços para mim, como um pai abre para um filho. Ele não diz nada. E eu desabo nele. Isso sempre vai mexer comigo. Porque enquanto eu procurava uma parede para me escorar, enquanto eu procurava um lugar para me segurar, e eu orava somente assim, Espírito Santo, eu preciso de você agora. Eu preciso de você nesse momento, porque eu não sei o que fazer. Enquanto eu orava e escorregava devagarzinho na parede, eu olhava para o lado e ele estava lá, orando por mim. E nenhuma palavra que alguém vai dar nesse púlpito vai mudar isso. Eles choraram a minha dor. Eles estavam em comunhão comigo. E no outro dia, quando a médica libera a Dayana para a gente se despedir da Antonella, quando eu desço do carro, eu vejo vocês, cara. A igreja estava em peso naquele lugar. Eu nunca vi aquele lugar tão cheio. Pessoas que estudaram comigo na 8ª série estavam lá. E aquilo me fortaleceu, aquilo me estruturou, aquilo me fez avançar. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Não é para vocês se emocionarem. É para que vocês entendam o peso que há na comunhão. Porque se vocês não estivessem conosco, hoje provavelmente nós não estaríamos de pé. Nós não estaríamos de pé. Entendam uma coisa. Eu comecei essa palavra dizendo que a vida com Jesus sempre tem um final feliz. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu crio nisso. Hoje, dia 17 de outubro de 2021, e que fique registrado isso. Faz exatamente 1 mês que as minhas filhas nasceram. E cara, deixa eu te falar, elas nunca vão substituir a Antonella, nunca, nunca, nunca. Deixa eu dar uma dica para vocês. Não foi dupla honra. Porque eu não acredito num Deus que troca um filho por 2 filhos. Não foi. Vocês que são pais sabem o valor que tem um filho. Sabe? Não foi dupla honra, mas foi a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Hoje eu tenho certeza que a Dayana está ouvindo e ela com certeza confirma isso. Se vocês não tivessem sido meus irmãos, talvez eu desacreditaria no meu pai. Porque naquele momento vocês foram a mão do Senhor. Vocês foram os pés do Senhor, vocês foram os braços do Senhor. Cada mensagem, cada carta. Eu lembro que eu encontro a André no meio da multidão e ela chora comigo. Cada lágrima que vocês soltaram, fizeram rolar naquele momento, era uma força para mim, porque eu sabia que eu não estava sozinho. Nós sabíamos que nós não estávamos sozinhos.
E é por isso que comunhão, é uma obra do Espírito Santo. Eu não sei qual é o deserto que você esteja passando. Eu não sei qual é a noite escura que você esteja passando. Eu tenho certeza de duas coisas. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o dia esteja frio demais, ainda que você esteja cansado demais, ainda que você pense em desistir, talvez você essa semana pensou em desistir. E não só desistir de Jesus, mas desistir da vida, sabe? Porque há muitos momentos em que a gente quer desistir da nossa família, a gente quer desistir do nosso casamento, a gente quer desistir dos nossos filhos, do nosso emprego, da nossa vida. Porque a gente acredita que se a gente desistir da nossa vida, a gente é menos um peso para o outro. É menos um problema para o outro. Não importa. A palavra do Senhor diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor me guiará, a tua vara, o teu cajado me guia, Ele me leva para águas tranquilas. E hoje eu quero dizer para você que talvez a água tranquila que Jesus tem para você é a sombra da vida de alguém. É a comunhão da vida de alguém. É uma história da vida de alguém como eu. Querido, não terminou a tua vida. Não é o final da tua história. Não é o final dos seus dias. Ainda há esperança para você, há esperança para o perdido, há esperança para a árvore cortada, ainda que ela seja cortada na raiz, à sombra das águas, ela florescerá, tua vida vai prosperar, tua história vai avançar, você vai além, você vai conseguir. Há um Deus que luta por você, há um Deus que sonha contigo, que sonha com o teu sucesso. Eu não sei mais quanto tempo eu tenho, mas eu sei que eu preciso terminar nessa noite. Deus está mais interessado em irmãos do que filhos. Se você não tem hoje mais interesse em se achegar a alguém, como dizem os meus amigos lá do Nordeste, se aproxegar a alguém, querido, deixa eu te falar, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. O Barney disse aqui, para que a gente não ande sozinho. Eu quero completar dizendo que você não precisa andar sozinho. Talvez você andou sozinho. E talvez hoje você se sinta sozinho. Porque a vida é muito solitária. Mas Jesus resolveu o nosso problema de solidão. É por isso que nós temos as nossas células. É por isso que nós temos os nossos discipulados. É por isso que nós temos as nossas amizades. Se eu pudesse terminar agora, eu terminaria agradecendo vocês, porque eu estou aqui nesse lugar há mais ou menos 17 anos. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu consigo ver, foram vocês que me ensinaram. Cada história de vocês, cada luto que vocês venceram, cada doença que vocês venceram, cada desemprego. Eu vi histórias de pessoas aqui chegando um lixo, pessoas chegando separadas e hoje estão casadas, pessoas chegando aqui doentes e hoje estão curadas. Cada história que aconteceu me deu força para avançar. Porque quando eu pensava em desistir, eu lembrava da tua vida. Eu falava, se ele conseguiu, eu também vou conseguir, eu também vou conseguir. Eu quero dizer hoje para você, se eu estou conseguindo, porque a minha vida não acabou, você também vai conseguir, você também vai prosperar, você também vai avançar. Quantos estão entendendo isso? É por isso que Jesus separou essa noite especial para você estar aqui. Está aqui. E outra coisa que eu precisava dizer.
nesse momento pós-luto, eu vivi um momento meio de turbulência, porque uma hora o luto vem, sabe, gente? E a gente precisa lamentar, a gente precisa chorar, a gente precisa despedir. E nesse momento de luto, existe um grupo que me deu vida. Um grupo que achou que eu estava fazendo algo por eles. O grupo de crescimento emocional me deu... Sabe, não sei se vocês já passaram por um momento em que de se afogar, de faltar ar, que você desespera e começa a se debater. Era assim que eu estava naquele ano. E parece que a vida de vocês, sabe, por isso que quero agradecer a Andréia, Josi, agradecer Paulo, agradecer a Aline, Juliana, obrigado por você estar aqui hoje, sabe, a Michele, todo mundo, gente, vocês sabem, Barney, Adriano, galera que participou desse grupo. Uau, vocês salvaram a minha vida, mesmo que vocês acharam que era o contrário, sabe? Mas isso é porque a comunhão é algo que você não pode abrir mão. A gente se machuca, a gente, sabe, se esbarra, a gente se desentende. Mas a palavra de Deus diz que Ele é o Deus que fere e Ele é o Deus que cura. Eu tenho visto isso. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar com vocês. Não precisa nem louvor vir, não. A gente já foi ministrado. Amém? Quantos foram ministrados? A gente pode terminar aqui hoje? Eu queria que você colocasse a mão no teu coração apenas como um momento simbólico, apenas como um ato simbólico. Porque Jesus já conhece teu coração, sabe? Você que está em casa, coloque a mão no teu coração, como um ato de fé. Não sei de onde você está assistindo esse culto, não sei de onde você está assistindo essa live, mas eu gostaria que você colocasse realmente a mão no teu coração, fechasse seus olhos e derrame seu coração diante de Deus hoje. Comece a dizer para Ele, comece a dizer: Senhor, eu estou aqui hoje, ainda que eu me sinta sozinho, Pai, ainda que eu me sinta solitário, ainda que eu me sinta enfraquecida, desanimada, desistente. Jesus, ainda que eu não veja esperança, Pai, eu estou aqui hoje e eu entendi, Senhor, que eu não vou andar sozinho, eu não vou andar sozinha. Que a Tua vida flui através da vida dos meus irmãos, através do testemunho dos meus irmãos, através do fruto dos meus irmãos. Diga para eles, ainda que você não acredite ainda, fala: Senhor, eu quero acreditar nesse Deus que o Gustavo pregou aí. Eu quero acreditar nesse Espírito que ele disse aí. Invoque o nome dele enquanto você pode achar. Diga para ele: Senhor, eu preciso encontrar vida. Eu não quero somente sobreviver, eu não quero arrastar a minha vida, não. Eu não quero isso. Eu quero viver uma vida em abundante, a vida em abundância que o Senhor me prometeu. Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de ser tocado pela sua palavra. Espírito de Deus, encontre os corações nessa noite. Encontre as nossas vidas nessa noite. Encontre as nossas necessidades nessa noite. Fala conosco, Pai. Fala conosco, Deus. Eu sei que existem pessoas hoje que
não têm esperanças mais em si, não têm vontade mais em si, não acreditam mais em si. Mas eu acredito, Jesus, que há esperança, Deus. Deixa essa canção entrar no seu coração. Deixa essa canção entrar na tua vida. Deus, faz o teu rio passar nessa noite. Passa o teu rio pertinho do nosso coração, Deus, porque nós estamos cansados demais, Senhor, para ir até Ti. Nós estamos cansados demais, Senhor, para ir até o Senhor. Alguns de nós não conseguem mais se levantar. Eu quero dizer para você, há esperança para você. Espírito Santo de Deus, seja livre para agir nas nossas histórias, seja livre para agir nas nossas casas. Senhor, nas pessoas que assistem esse culto, que participam desse culto. Querido, deixa eu te dizer que não é o que os médicos dizem sobre você, sobre os seus filhos, não. É sobre o que Deus diz sobre você, é sobre o que o Espírito diz sobre você. E Ele diz que brotará, multiplicará, crescerá, avançará. Deixa a verdade de Deus entrar no teu coração, deixa. Dê lugar para Ele nessa noite. Dê lugar para Ele nessa noite. Que os seus frutos possam frutificar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita comigo assim: Senhor Jesus. Você pode fazer melhor, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que há esperança para mim na comunhão com a igreja. Por isso, nesta noite, eu renovo a minha aliança com o teu corpo, com a tua vida, e que teu espírito possa voltar a fluir em mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Ele é digno de todo louvor e adoração. Eu quero abençoar a tua vida. Levante as suas mãos bem alto. Deus, como ministro da tua palavra, eu quero abençoar a vida de cada pessoa, a história de cada um nessa noite. Eu declaro, Senhor, que onde eles colocarem as mãos dele, frutificarão. Onde você colocar os seus pés, ali será teu por herança. Derrama o teu sangue sobre a cabeça deles, sobre a cabeça dos seus filhos, sobre a história da tua posteridade. Eu declaro em nome de Jesus as suas sementes multiplicando a 30, 60, 100 por 1, e um milagre sobrenatural acontecendo nessa semana na sua vida. Você que crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.